Então fala galera, chega mais, vamos aqui para mais um vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Flamengo. Vamos agora aqui galera, ver as reações da mídia gaúcha, né, mídia de Caxias, falando sobre o jogo aí, né, teremos as reações durante o jogo e também eles falando sobre o Flamengo, né, impressionante, o Flamengo vence o Juventude de 2-0, né, quebra o tabu, que tinha vários anos sem acontecer, né, de vencer o Juventude na casa deles, né? Então agora a gente vai ver eles falando muito aí sobre esse jogo e também sobre o Flamengo, né, ter quebrado esse tabu, sobre o timaço do Flamengo, sobre esse jogo e muito mais. Então créditos na descrição e vamos agora assistir aí a mídia gaúcha falando sobre esse jogo, sobre o Flamengo. Vamos ver. Série B. Atenção, vem Flamengo, bola cruzada na área, Arrascaeta de cabeça. Gol do Flamengo. Arrascaeta aos 31 minutos, bola bem trabalhada. Cruzamento impecável e o cabeçaço sem chance para Jandrei. Sai na frente o Flamengo. 31 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta. Flamengo 1, Juventude 0, Bruno Moquet. Infelizmente era questão de tempo pelo domínio do Flamengo. A bola ficava apenas na defesa do Juventude. E pelo lado esquerdo se apresentou o Saul. Fez o cruzamento procurando a Arrascaeta. O meia pisando na área, desviou de cabeça como se fosse um centroavante. No ângulo de Jandrei que não conseguiu defender. Alan Ruschel estava acompanhando a Arrascaeta. Não conseguiu chegar, caiu no meio do caminho. E a Arrascaeta abre o placar. 0 Juventude, 1 Flamengo. Era um ataque contra a defesa, só que o Flamengo não conseguia finalizar, né? Veja com uma bola trabalhada aqui do lado esquerdo de ataque do Flamengo, lado direito de defesa do Juventude. Daí vem o Saul, dá uma cavadinha, a infiltração, né, do Arrascaeta, que flutua entre o sistema defensivo do Juventude e o sistema de meio campo. E nessa ele infiltrou em direção à área, pisa na área com saúde, né? Chega tranquilo, de cabeça, não é tão alto, mas é tempo de bola, é posicionamento. A assistência do Saul, testaço do Arrascaeta, sem chance para o Jandrei. Flamengo 1-0, 32 da etapa inicial, né? Este é o 13º gol que marca o Arrascaeta nesta Série A, o 20º na temporada. É o gol de número 46 do Flamengo na competição. O Juventude já sofreu 42 gols neste campeonato brasileiro. Com este resultado, o Juventude vai permanecendo na zona de rebaixamento com 21 pontos. Já o Flamengo é mais líder do que nunca com 50 pontos. Juventude tem tempo, tem muito jogo. Vem bola novamente do time do Flamengo ali, lado esquerdo, Cebolinha tentando um passe mais aqui de novo, no Carrascal levantou para área, gol! Royal! Gol do Flamengo! Emerson Royal surgiu atrás da zaga do Ju, só testou, não deu para o Jandrei. 41 minutos do primeiro tempo, decreta a vitória do Flamengo aqui no Jacone. Royal, Juventude 0, Flamengo 2, Jesse Lopes. Pós-cruzamento de Carrascal, lá pelo lado esquerdo de ataque, o Emerson Royal apareceu de trás na velocidade para cabecear e vencer o goleiro Jandrei e marcar o segundo gol do Flamengo aqui no estádio Alfredo Jacone. Emerson Royal, Flamengo 2, Juventude 0. Essa é a questão de sacrificar os jogadores, por exemplo. Não tem cacuete nenhum para marcar. Então, o Juventude está jogando no seu limite, está fazendo até um jogo justo. Aí, a bola toda essa bola é do Gabriel Veron. Toda essa bola viajada, ela não foi nem rápida. Ela foi uma bola viajada, telegrafada. E é por isso que os homens de frente têm que se sacrificar marcando. E aí se tu não marca, o cara te atropela, né? Um atropelo normal do Royal de cabeça. Ah, mas o Veron, ele é baixinho. Não, é tempo de bola, tá? Cabeceio é tempo de bola, impulsão e posicionamento. E gesto técnico. Então essa aí tá nas costas do Veron, que não tem característica. Tranquilo, fez 2-0 o Flamengo. Até 1-0 tava mais legal o jogo, né? Pra dizer, pô, Juventude foi valente, perdeu por 1-0. Agora, esse 2 até o Flamengo nem produziu tanto. Mas merecido, né? 2-0 aí, bola nas costas do Veron. O Emerson Royal de testa, 2-0, Flamengo, e tá pelada a coruja. Este é o primeiro gol que marca o Emerson Royal com a camiseta do Flamengo. É o gol de número 47 do rubro-negro na competição. O Juventude já sofreu 43 gols neste campeonato brasileiro.
Com este resultado, então, o Alviverde vai ficando mais uma rodada na zona de rebaixamento. Magno, Fala, Bruno. um detalhe do gol é que o Wilker Angel não tem condições mais. Ele estava conversando fora do campo, ele já tinha sido autorizado para voltar. E quando o Juventude sofre o gol, estava com um zagueiro a menos em campo, estava com um jogador a menos. O Wilker não tinha condições. Ele até pediu troca, mas já tinha feito a quinta troca o Thiago Carpini. Disse para ele voltar, ele não voltou, a falta foi batida e aí aconteceu o gol. Tanto é que o Wilker agora ele é o último homem no ataque do Juventude, só para fazer número realmente. Vai ficar como E preocupa para a sequência, né? Porque o Juventude tem poucos zagueiros. Ele tá parado aqui no círculo central. Ele não tem a mínima condição, né, para continuar em campo. Só para realmente o Bruno fala bem ali, quanto é só fazer número mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, meus amigos. Em nome de Ferramentas Gerais. Exato, não, a estratégia tática que ele montou, acredito que era mais para se defender mesmo e neutralizar o Flamengo até certo ponto aí, né? Foi um objetivo parcial alcançado, né? Porque ele perdeu o jogo, mas ele conseguiu neutralizar para evitar o pior, né? Um placar mais dilatado. Então, a estratégia tática, acredito que ficou dentro de uma normalidade, ficou honesta, vamos dizer, ficou justa. A escolha, eu falei antes do jogo, essa eu posso... O Carpini, ele tem total crédito, know-how, conhece todo o elenco do Juventude, falei bem claramente isso no início da jornada, antes da bola rolar. Concordo, mas não entendo a escala do Bilu, sim, é mais explicado pela questão de recompor. Ele queria um extremo que tivesse a vitalidade para recompor, ter explosão, com velocidade para contra-atacar quando o Juventude tivesse com a bola e sem a bola acompanhar. Então tá explicado aí, mas eu falei antes tecnicamente do Bilu, tem o Giovani, tem o Enio, queria ver mais o Verón, aliás eu tô querendo ver o Verón, tô sendo bem complacente com o Verón. O Verón ainda tá devendo ainda no estádio Alfredo Jaconi. Então, posso entender, né, mas não concordar com a escalação em termos de nominata. A escalação em termos de parte tática, ok. A estratégia tática, ok. Agora a estratégia de escalação em termos de nome, né, aí, principalmente na questão do Alan, já vinha bem encaixado com o lado esquerdo e fazendo um bom campeonato de recuperação, Marcelo Hermes. Já tinha feito um bom jogo lá contra o Ceará, tinha ajeitado o lado esquerdo do Juventude, encontrado um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre marcar e apoiar, e vinha dando sequência. E quando os jogos em casa, me surpreende, entrou hoje o Alan Ruschel. Não foi determinante, tá? Não foi aí que o Juventude perdeu, mas é uma questão bem pessoal de escalação do Carpini. E o Juventude, sem o Batalha, ele perde essa questão do banco de reservas mesmo, né? Porque o Bilu entrou no último jogo aqui, foi contra o Botafogo, né? E aí ele passou a ser uma opção, mas o Batalha tinha entregue bastante antes de ser substituído. Hoje, sem o Batalha, se nota essa falta desse jogador, né? O quanto ele é importante para o time do Juventude. Batalha, para mim, sim, a gente já vinha falando isso aí há bastante tempo também, é o cara que sustenta quando ataca, tem força, né, para segurar essa bola na frente, faz o facão certinho, de fora para dentro, né? Faz a diagonal, arrematando de pé esquerdo, quando não arremata gol, cruza. Passou um mau momento aí no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, deu uma oscilada e depois voltou a ser o Batalha que foi no Campeonato Gaúcho, importante para o Juventude. Ele faz a diferença, ele realmente está acima do Enio, do Giovani, do Verón e também do Bilu. Então é óbvio que hoje o titular é o Batalha, jogando aberto pelo lado direito, cortando para dentro, porque ele é canhoto. Ele realmente está fazendo a diferença nessa questão de ataque do Juventude. Quando ele não joga, os outros que entram não estão à mesma altura. Então é uma questão que o Carpini às vezes olha para um, olha para outro. Bom, não tem o Batalha, hoje precisava recompor, um cara de explosão para marcar, de capacidade física, vai o Bilu. No outro, um cara que vai mais para um, que quando o Juventude tiver, vai ter mais posse de bola, então vai precisar mais jogar em cima desse cara. Pode ser o Giovani, pode ser o Enio, que se movimenta bem também. Então, não tem nenhum grande destaque, nenhum grande nome no Juventude na extrema, ou aquele que joga de beirada, né? O cara que joga aberto, atacante que joga aberto, que o cara possa dizer assim, nossa, hoje não vai jogar o fulano. Talvez é o Batalha aí que é o melhor deles.
O Juventude hoje tomou 2 gols de bola parada, mas um segundo numa situação um pouco atípica, né? Já que o Wilker estava fora. Mas no primeiro, principalmente, foi aquele segundo de desatenção, porque quem chegou com a Arrascaeta foi o Alan. E não tinha nenhum zagueiro de frente, né? Pra ir ao encontro da bola. Essa é a questão, porque quando tem a infiltração, fica difícil para quem está acompanhando chegar junto. Fica muito difícil. Por isso que tem um zagueiro, né, na linha, a última linha que se diz, né? É a última linha, é a última fortaleza, a última resistência antes do goleiro. Então ali é uma bola que o zagueiro tem que cortar, porque o cara não acompanha. É difícil acompanhar, mesmo tu marcando individual, é muito difícil. Uma bola trabalhada, ela veio construída pelo lado esquerdo de defesa do Flamengo. Chega no Saul lá na ponta esquerda de ataque do Flamengo, ele levanta a cabeça e dá uma cavada para dentro da área. É a bola sem peso. E o Arrascaeta entra infiltrando, infiltra entre os defensores do Juventude, entre a última linha de 4 e de testa faz o gol. Então uma jogada que eu vou te dizer, Marcelo, teve muito mais mérito, eu vejo muito mais mérito de construção de jogada do Flamengo do que propriamente falha individual do sistema defensivo do Juventude. Houve sim algum outro equívoco aí de posicionamento, de marcação, mas é mais mérito da construção da jogada e da infiltração de um cara que faz uma leitura espetacular de jogo, principalmente pisando na área, né? Chegou com saúde na área do Juventude, que é o De Arrascaeta. E o Juventude, hoje, assim como aconteceu com o Botafogo, talvez com o Botafogo com mais ímpeto ofensivo, também porque o Botafogo não tem o poderio do Flamengo, e o Botafogo estava naquele meio de saída da Libertadores e chegada, jogo da Copa do Brasil na sequência. E da mesma forma o Juventude, ele jogou de forma diferente, da mesma forma diferente, da mesma forma que enfrentou, estou dizendo, o Flamengo, jogou contra o Botafogo aqui no Jacone. Esta é a mesma forma, a mesma casa. Mas de forma diferente, taticamente. O Juventude contra o Botafogo, em determinado momento, ou na maior parte do jogo, foi para uma trocação. Foi para buscar o gol, foi para agredir, adiantou as linhas. E contra o Flamengo hoje, a postura tática foi apenas de tentar neutralizar o Flamengo. Jogou para marcar, para correr atrás do Flamengo e evitar o pior, né? Contra o Botafogo, acredito que o Juventude, e estava conseguindo, porque estava vencendo 1-0, inclusive teve aquele pênalti, né? Mandrake, que o árbitro deu pro Botafogo, nivelou o jogo. Não foi só por isso que o Botafogo ganhou, não, foi porque realmente jogou melhor que o Juventude, porque tem peças para decidir, mas aquele pênalti fez a diferença. Então, a maneira de jogar contra o Flamengo foi diferente de enfrentar o Botafogo em casa. Contra o Botafogo, o Juventude foi mais agressivo, o Juventude foi mais proativo do que mais no jogo de hoje, que foi mais reativo. E na próxima semana o Juventude tem um adversário fora de casa, que é a... Então galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a mídia de Caxias aí, né? A mídia gaúcha falando sobre o jogo, né? O Flamengo venceu por 2-0. E eles tinham expectativa ali de talvez empatar, né? Acho que vencer um pouco complicado, mas eles achavam que o Juventude poderia talvez sair, né, com um resultado positivo, mas a verdade é que o Flamengo não foi para brincadeira. O Flamengo tá levando a sério o Campeonato Brasileiro, né? Assim como a Libertadores. Então não é só o Juventude que vai ser difícil bater o Flamengo. Qualquer time vai ser difícil bater o Flamengo. Eu tô muito curioso para ver o próximo confronto do Flamengo contra o Palmeiras, que vai ser no Maracanã, e contra o Cruzeiro também no Maracanã, né? O Flamengo perdeu pro Cruzeiro fora de casa e o Palmeiras venceu fora de casa. Eu quero muito ver, o Palmeiras está melhorando, né? Tá um time muito mais compacto aí, né? Se encontrou, parece. Então, acho que vai ser um duelo muito interessante. O Cruzeiro, né? É um time muito bom. Eu queria ver como que seria essa partida, né? São dois duelos que eu tô muito, assim, esperançoso, né? Muito ansioso para assistir. O Flamengo nessa quinta-feira vai enfrentar agora o Estudiantes pela Copa Libertadores. E aí a gente fica agora na expectativa, né, galera? Para poder ver esse jogo, que vai ser muito bom. Mas vai ser um jogo super importante. O Flamengo não vai poder vacilar de forma alguma contra esse time, né? O time argentino é sempre complicado. Agradecemos a vocês, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.